Certo, pessoal, vamos retornar a nossa disciplina. Agora a gente vai falar sobre um pouco da história da computação, certo? Vamos dar uma visão geral sobre essa história da computação. Então vamos lá. Primeiro vamos iniciar sobre o que é o termo computação, tá? O termo computação vem do latim computare, tá? Esse termo ele significa aqui, ó, significado de computare seria pensar, estabelecer, julgar, ajustar, calcular, estimar, somar, contar, tá? Aí notem que ele divide aqui a palavra computare em duas partes, né, em duas palavras. O primeiro com seria junto e putare seria calcular, avaliar e estimar, tá? Beleza, agora que a gente tem uma ideia de que o termo computar está muito ligado a cálculo, ao pensamento, né, a estimar alguma coisa, a contar, vamos ver como foi a história, um pouco da história da computação. Bem, a princípio tem um estudioso, né, matemático chamado Pascal. O Pascal ele criou a primeira máquina de calcular, tá? E muitos autores consideram essa primeira máquina dele como o primeiro computador, tá? Dependendo da literatura que vocês estiverem lendo, tem autores que vão dizer que esse não foi o primeiro, tá? Vão dizer que foram outros, mais lá para trás, um pouco mais antes de Pascal, tá? Mas vamos considerar a partir daqui de Pascal. Então, Pascal criou essa máquina de calcular, que vocês estão vendo aqui a imagem dela, tá? A máquina de Pascal ela fazia apenas duas operações, fazia apenas soma e subtração. Então, basicamente ele entrava com os valores, né, dois valores para serem somados ou subtraídos. E aí essa era a máquina de Pascal. Um tempo depois, né, 30 anos após o Pascal criar a máquina dele, que fazia soma e subtração, Goldfield criou uma outra máquina de calcular, só que essa máquina já podia fazer as quatro operações. A máquina de Goldfield já podia fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Aqui em cima nós temos uma imagem de como era a máquina de calcular de Goldfield. Aí, pessoal, tem esse computador aqui, ó, ele é um computador ficou bem famoso na história, é o Colossus, tá? Ele é de 1943, foi criado lá na Inglaterra. Esse computador ele ficou famoso porque ele foi criado para quebrar códigos alemães ultra secretos, né? Se vocês já deram uma olhada lá no Cigar, eu coloquei alguns vídeos que chamei de vídeo bônus, né? E alguns deles trata sobre o Colossus. O Colossus tem uma história interessante por trás, já que ele está muito ligado à história da Segunda Guerra, né? O Colossus ele foi idealizado, montado, né, pelo pai da computação, Alan Turing, tá? E aí vocês vão ver lá dentre os vídeos, tem até um filme que trata sobre a vida do Alan Turing. E aí, o que tem de interessante aqui é que na época da Segunda Guerra, né, de forma geral, tá? Na época da Segunda Guerra, os alemães tinham criado uma máquina chamada Enigma. E aí essa máquina, ela criava, ela criptografava as mensagens do exército alemão. E essa criptografia, ou seja, os alemães eles conseguiam codificar as mensagens deles. E aí, para conseguir fazer a leitura dessas mensagens, já que elas estavam criptografadas, né, estavam codificadas, era muito difícil de conseguir quebrar a criptografia. Ou seja, era muito difícil de quebrar o código da criptografia alemã para conseguir entender a mensagem que estava sendo enviada. E aí, o Alan Turing conseguiu preconizar um modelo
de máquina, né? Que conseguiria, que mais tarde deu origem ao Colossus, tá? Mas o Alan Turing conseguiu preconizar esse modelo para poder conseguir quebrar a criptografia dos códigos alemães, tá? Então o Colossus ficou muito famoso porque ele conseguia, com todo o embasamento matemático do Alan Turing, né? Ele conseguia quebrar os códigos ultra secretos do governo do exército alemão, e assim, pouco a pouco, a Alemanha foi perdendo forças até que perderam a guerra, né? Então, dê uma olhada lá dentre os vídeos, tá? Os vídeos extras vídeos bônus que eu deixei lá para vocês. Então, dê uma olhada. Quem puder assistir ao filme, que tá lá o trailer, que eu também coloquei só o trailer lá do filme, tá? Quem puder assiste o filme, é muito interessante, muito enriquecedor, tá? O próximo aqui nós temos em 1945, esse aqui foi de 43, né? Esse aqui já foi de 1945. Ele já é americano, é o ENIAC, tá? Esse aqui, muitos autores consideram o ENIAC como o primeiro computador, tá? ENIAC significa Electronic Numerical Integrator and Computer. Pessoal, o que é interessante aqui do ENIAC, além de que muitos autores consideram esse aqui como o primeiro computador da história, era o tamanho do ENIAC. O ENIAC, alguns autores dizem que ele tinha o tamanho de um campo de futebol. Então, para poder caber o ENIAC em um local, enquanto que hoje a gente tem um computador nas nossas mãos, né? Um smartphone, o ENIAC ocupava o espaço de um campo de futebol para poder entrar em funcionamento, tá? Então, notem só que era além de ser muito grande, né, parece ser algo que era muito complexo fazer a manutenção do ENIAC, né? Olha só a quantidade de cabos aqui interligando uma ponta a outra, tá? A quantidade de pessoas que tinham para poder operar uma única máquina, né? Eram várias pessoas para operar uma única máquina, certo? Tem um documentário que tem eu esqueci o nome da pessoa que fala. Nesse documentário, alguém pergunta para o entrevistado, né, se um dia alguém poderia ter um computador na sua casa. Aí o entrevistado responde que seria impossível. E para que as pessoas iriam querer ter um computador na sua casa, né? Olha só o quanto a computação, a tecnologia evoluiu, né? Enquanto que antes precisava de um campo de futebol, o espaço equivalente de um campo de futebol para ter uma máquina, hoje a gente consegue ter uma máquina no nosso bolso, né? Ok? Então esse aqui é o ENIAC. Uma outra máquina aqui já de 1949, era o EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Então já seria uma calculadora automática, só que ele já conseguia armazenar os programas, tá? Diferentemente do anterior, os programas dessa época aqui, eles funcionavam com cartões perfurados, né? Então o cartão era uma folha de papel, aí para indicar para a máquina os comandos, né? A máquina só consegue entender valores binários, zeros ou uns. Então se fosse o papel estava furado, se tivesse zero, quer dizer que o papel não estava furado. Então com uma sequência de papéis de furos, né, ou não furo, indicaria um comando. Então o programa era escrito seguindo essa sequência binária, né, com os cartões perfurados. Então a máquina fazia a leitura, processava e gerava uma saída. O que diferencia esse computador aqui é que ele já conseguia armazenar o programa já ficava lá armazenado na máquina, tá? Enquanto que o outro só fazia a leitura, processava e saía, esse aqui já conseguia armazenar os próprios programas. No próximo vídeo a gente começa a falar das diferenças entre as gerações dos computadores.